Agora a gente vai falar com ele, né? O nosso repórter Alessandro Matias, tá lá na capital pernambucana, vai trazer aí notícia do esporte. O destaque de hoje, Alessandro, o que está acontecendo com o esporte nesse início de ano? Muitas coisas. Bom dia, primeiramente, a você, Matheus, hoje que está aí como âncora do programa, o Anderson Batista também, o nosso querido repórter e radialista, e os amigos da Rádio Vicente FM. A semana como um todo do esporte foi de notícias e de muito trabalho, né? O que aconteceu ontem com relação a Regis era o que já se esperava há muito tempo. A apresentação dele foi basicamente porque o esporte, de um ano mais ou menos para cá, um pouco antes até de Leandro Pereira, daquele caso, o esporte tem tido a precaução de receber os jogadores que têm a iminência de sair do clube, né, com contratos com outras agremiações ou estão em negociações. Foi o caso de Matheus Ferraz, o zagueiro, do Ronaldo e também do Regis. Se apresentaram lá no esporte essa semana e, inclusive, Matheus Ferraz foi para o campo treinar, deu umas corridas lá, fez alguns exercícios, enfim. Então, o que é que o esporte faz? O esporte faz uma análise do jogador, dá uma geral, como a gente fala, clínica e física, para que os médicos possam realmente ter uma noção de como esses jogadores estão. Numa possível negociação, o jogador chega lá no clube e já tem, bem dizer, meio caminho andado. Não que o novo clube não vá fazer seus exames, mas de um médico para o outro já tem a avaliação que foi realizada no clube. É aquela avaliação que todo trabalhador faz, né, demissional. Então, essa foi a última situação aí com relação ao Regis. Para quem ainda não sabe, mas foi amplamente divulgado pelas redes sociais, pelo site do esporte também, pela imprensa em geral. O Regis agora, o esporte finalizou a negociação dele, ele vai para o São Paulo, entre aspas, porque o São Paulo vai passar ele para o Bahia, né? Na verdade, o que é que aconteceu? O Leão vendeu parte dos direitos econômicos que tinha do jogador, irá transferir em definitivo os direitos federativos e, em troca disso, receberá uma quantia em dinheiro. Segundo informações do próprio clube, pode usar para quitar débitos com o próprio São Paulo ou escolher o uso dessa verba para qualquer situação. Esses débitos, Alessandro, eles são os débitos referentes ao atacante Rogério? Isso, certamente. Bem lembrado. Então, o esporte vai ter essa situação aí de poder usar o dinheiro para fechar débitos aí com São Paulo ou para usar com qualquer livre escolha aí para seu futuro, para essa temporada de 2018. O esporte ainda conservou parte do percentual de direitos econômicos, né, de Regis, e interessante é que esses direitos federativos econômicos do jogador se esgotariam no final deste ano, né? Então, com esse novo vínculo, esses direitos econômicos do esporte ficaram estendidos por mais 3 temporadas. Então, foi interessante. O jogador realmente não estava, aliás, poderia até estar nos planos do técnico Nelsinho, mas sabia, né? Inclusive o jogador fez menção nas redes sociais, quando o presidente do Bahia anunciou que ele ficava naquela transação com o goleiro Jean e o São Paulo. Então ele até publicou que estava feliz com o torcedor do Bahia, e etc. Com relação ao Richelli, continua a mesma situação, né? Aquela dúvida, houve uma reunião do Gustavo do B com o empresário e com o jogador nesses últimos dias aí. A informação que a gente tem é que não chegou uma proposta nova, pelo menos até a noite de ontem. Uma fonte ligada ao clube, inclusive eu passei o dia ligando, os celulares estavam em modo avião, parecia que estava todo mundo viajando, e realmente estava, né, todo mundo off. E no final da tarde, início da noite, eu recebi a informação de um contato dentro do clube, dizendo que até então não tinha uma nova proposta do Internacional e que o caso tinha sido passado literalmente para o presidente do clube. A gente tira algumas conclusões disso aí, né? Se o Internacional, inclusive eu liguei para Porto Alegre, também obtive informações que vão ao encontro do que eu acabei de dizer. Então, se de lá do Rio Grande do Sul não vem uma proposta nova para o Richelli e aqui nada mudou,
Eu não sei como é que fica esse caso aí, qual será a artimanha usada para liberar o atleta, porque o Sport investiu até 2022, ele recebeu luvas, recebeu um caso dessa parte financeira, e o Sport não pode sair no prejuízo, né? O torcedor está louco para saber, quer explicações dessa negociação, né? Não agora, mas vai e tem o direito de saber, assim como o Leonardo Cruz, que foi ex-diretor de futebol, já foi conselheiro e hoje é sócio do Sport Clube do Recife, solicitou algumas informações antes mesmo dessa situação de Richelli. Provavelmente ele e outros sócios devem, né, daqui para frente, se caso conclua não só a negociação de Richelli, mas como também a de Diego Souza, devem solicitar informações e está no direito de pedir, né? Eu sinceramente não vejo clima, aliás, ninguém vê mais clima para Richelli continuar no clube. Achei uma decepção por parte dele, por mais que ele diga que ama o esporte, que Alexandre Faria, ele não dá nome, mas ele está dando recado para Alexandre Faria na coletiva, né, que falou que ele não tinha dado recado, não tinha dito nada para onde ia, se vinha ou não. Então, achei deselegante, até porque o Alexandre Faria, não estou aqui para defender ninguém não, mas eu estava na coletiva e ouvi e vi o Alexandre Faria dizer que não tinha recebido nenhuma informação por parte dele, mas que até hoje Richelli não tinha faltado com as suas obrigações dentro do clube. Se há uma rixa entre eles, o que é que vai acontecer, isso aí a gente não pode falar nada. Inclusive, o torcedor rubro-negro está caindo em cima. A bola da vez agora é o próprio Alexandre Faria, né? Exatamente. Recebi alguns prints de torcida, o torcedor mandando que ele saiu do Náutico por isso, que ele saiu não sei de onde por aquilo, que não é de grupo, que não é isso, não é aquilo. Eu só chamo a atenção do torcedor, e mais uma vez eu ressalto aqui, inclusive eu nunca fui de defender ninguém, eu tenho por pauta ser apolítico dentro do clube e ser o mais possível isento e não cometer, apesar de que a gente sempre comete, né, falhas e erra ou se engana uma vez ou outra aí, mas no momento da convicção, e a convicção que eu tenho é que o torcedor do esporte não pode cair nos mesmos erros de antes. Não que ele esteja errado neste momento em cair em cima do Alexandre Faria, mas a gente já teve aí casos por exemplo, com o Ney Pandolfo, que à época trabalhou bem no esporte, teve alguns probleminhas, algumas falhas, mas foi para o Bahia, foi para outros clubes, rendeu. Eu não entro no mérito hoje em dia, salvo engano ele está desempregado, mas outro caso que a gente pode citar aí nessa situação de Alexandre Faria, dessa cobrança, é o próprio André Zanota. Né? Isso, está no Grêmio, vice-campeão do mundo. Tudo bem que Renato manda e desmanda ali, trouxe muita gente que estava esquecida do mercado, que estava em baixa, ressurgiu, mexeu nos brios dos jogadores, né? E alguns, inclusive o lateral que saiu do Santa Cruz aqui, o Léo Moura. O Léo Moura, isso. O Léo Moura, que quem diria que o Léo Moura, saindo do Santa Cruz com problemas financeiros, iria ser vice-campeão do mundo, campeão da Libertadores. Ninguém quer para nós, né? Mas o André estava lá, tem a assinatura dele, e eu vejo como perigo nisso. Tem que ter calma, a gente tem que parar para pensar, para pesquisar, e não sair jogando, dizendo que o cara é isso, o cara é aquilo, que o elenco, né? Até porque esse elenco não é de hoje que vem dando problema, não é de hoje que o esporte vem tendo problemas aí com esses líderes, né, que a gente conhece os nomes já foi mais do que batido. Então é muita precaução, cabeça fria, muita calma. O momento não é bom, o clube atravessa problemas financeiros, mas se a gente fizer críticas sem base, ou sem base que eu digo é sem pesquisar, sem ter esse alicerce nas mãos, é complicado, né? Dá a pancada e depois é que vai ver realmente e aonde você vai justificar essa crítica é complicado. O bom é ter a justificativa, criticar de uma forma construtiva e não sair chutando o pau da barraca, como diz o ditado popular. Exato. Eu até estava vendo mesmo essas matérias que você falou em relação ao Alexandre Faria, que ele teve problemas no Náutico com o Gilmar Dalpozo, que era treinador à época, e que saiu por causa disso, porque Dalpozo queria escalar de uma forma e o Alexandre interferia nos 11 que entrariam em campo, enfim, alguns problemas lá no Alvirrubro.
e que no esporte o torcedor deve ter um pouco de calma, mas essa calma que o torcedor, a gente pede ao torcedor do esporte, ela infelizmente não acontece. Até porque as últimas campanhas do esporte na Série A, né, são desastrosas. Já justificam essa pressão em cima do Alexandre. Tudo isso, gente, tudo isso está sendo vindo à tona agora. Posso até estar enganado, mas pelo que eu estou vendo aí, pelas últimas declarações do Tadeu Cruz, que é um dos empresários do Richelli, né? Isso. Então ele chegou para a imprensa, abriu verba aí para todo mundo, criticando o clube, colocando o Alexandre Faria na cruz, como a gente fala. Só que esse rapaz, por mais respeito que eu tenha pelo profissional, ele não foi profissional no momento que ele expõe dessa forma. Se ele tem problemas com o esporte, bastava ele dizer lá para o clube ou alguma reunião, se bem que ele deve ter tido, lógico, mas jamais ele tomar uma atitude daquela precipitada, gritando, esculhambando o clube, não diga a torcida, mas é a torcida também, porque no momento que você é torcedor de um clube e ama, alguém que vá ao ar e publique situações como foram colocadas com ele está agredindo todo mundo, né? É o caso de chutar uma bandeira do clube, ou cuspir em cima, ou qualquer coisa nesse sentido. Você está agredindo toda uma nação, né, de clubística, uma tradição de um estado, uma situação dessa. Então tem que ter calma. Eu vejo, eu tenho que ouvir, óbvio, eu tenho que guardar algumas informações que esse cidadão falou, mas com 2 pés atrás, pela atitude que ele teve, pelo momento que ele está tendo de raiva, né? Pelo próprio jogador, o Richelli aí, que teve uma conversa com o Alexandre Faria, em seguida publicou, não diretamente com nomes, mas foi uma publicação direta ao Alexandre. Então, o clima não está ajudando para a gente ter essa base, né, de crítica em cima de Alexandre ou de qualquer outro que venha. Óbvio, a diretoria tem seus problemas, errou muito, está aí a situação financeira, a própria comunicação do esporte está sendo complicada pelos diretores, pelo que a gente tem percebido. Então, nada está ajudando nesse final de ano e início de ano de 2018. Então, vamos ter calma, porque o dirigente passa, esses empresários passam, os jogadores passam, mas quem sofre e quem fica com a bronca é o sócio e é o torcedor do esporte. Então, muita calma nessa hora, como diria um amigo meu bem próximo. Pois é, eu ia perguntar justamente isso a você, Alessandro. A gente sabe que o momento do esporte é realmente conturbado, né? Dentro fora de campo e dentro de campo também. Mas a gente sabe que o Richelli tem contrato até 2022, né? 2022. O que é que está dificultando essa negociação com o Internacional? Já que o Internacional, vocês mesmo trouxe para a gente agora, não deu outra proposta aí para o Richelli. O que está pegando é dinheiro, né? É um investimento colocado pelo esporte no atleta e não teve o retorno nesse sentido aí de querer... Se o esporte liberar o jogador, tem que ter um retorno financeiro, é óbvio. O Internacional tá, por mais que a gente receba uma informação ou outra, houve uma proposta do Internacional para ter Richelli aí, em definitivo, oficialmente, e pelo menos até ontem à noite, a informação que eu tenho é o contrário, que não teve nenhuma proposta, e eu acredito que seja mesmo nesse caminho. A gente sabe que notícia de bastidores, 10 minutos a gente posta, daqui a 20 minutos não é mais a mesma coisa, né? O cenário muda. Mas eu sendo diretor do Internacional, vamos raciocinar como gaúchos, vamos virar gaúchos agora, porto-alegrenses e colorados aqui. Você como diretor de um clube da potência do Inter, tá com um jogador que tá mata e morre para ir para lá agora, para vestir a camisa, quer mudar os ares e quer ir para lá. Está no clima complicado em Recife, Richelli não tem como mais vestir a camisa do esporte, pelo menos agora. Pode ser que daqui a 2, 3 anos ele volte e o torcedor perdoe, né? Perdoa, não perdoa. Carlinhos Bala deu uma deitada para a torcida do esporte, inclusive eu estava no estádio e vi, e não deu um tempo depois, retornou, pediu desculpa e foi campeão da Copa do Brasil. Então, Richelli pode voltar e futebol tem dessas coisas. Então, eu como diretor de futebol do Internacional, ou qualquer cargo lá envolvido com essa transação, eu jamais iria botar uma proposta em cima. A não ser que Richelli fosse a última
o último bombom do saco que é da criança, entendeu? Aquele último suspiro. E a gente sabe, o Patrick foi para lá recentemente, baixou a poeira, tá calmo, eles estão com a estrutura boa lá para a posição, então não tem essa mata e morre pelo jogador, não. O jogador é que está nessa situação. Eu acredito que tem que ter um equilíbrio nisso aí, né? Não pode chegar e facilitar, como a gente viu aí, notícias dizendo que o próprio Diego Souza também já pediu facilidades para liberar ele. Pô, facilidade, meu amigo, no mundo do futebol que é profissional, é você liberar o camarada se tiver uma contrapartida. Não dá para ir para o São Paulo porque ele deu uma camisa para Neymar na seleção, ou porque, sei lá, o Sport foi o que foi nos últimos anos por causa dele. Eu não compactuo dessa opinião. Ele foi bom, jogou bem, jogou. Agora, muitas vezes, não foram poucos, eu vi Diego Souza andando no campo, eu vi Diego Souza fazendo beicinho, vi Diego Souza saindo de campo com a camisa que dava para usar no próximo jogo, né, fazendo uma brincadeira. Então, lá, você me dá e eu te dou a mão, né? Mão e contramão. Não dá para facilitar, a palavra facilitar não seria adequada na conjugação aí dessa situação, nem do Richelli e nem do Diego Souza. E eu tenho dito, o Sport, e não é de hoje, vocês são provas cabais aqui que eu tenho dito isso há muito tempo. O Sport depende, e não é de hoje, de muitos meses atrás, o Sport está contando com a negociação de Richelli e de Diego Souza. Ninguém fala, mas a turma sabia internamente que era quase que impossível segurar os dois para 2018. E nesse sentido ninguém vai dizer isso, mas o Sport, repito, tenho dito, o Sport precisa dessa negociação dos jogadores para poder dar uma aliviada na programação, no planejamento de 2018. Caso contrário, o negócio vai ficar no que está aí. Ninguém espere não. Pois é. Muito mais coisa do que está rolando não.